Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 8º episódio do podcast Importunos. É sempre uma honra poder voltar e poder conversar com você que nos ouve, tanto pelo Spotify, como pelo YouTube, como pelo Google Podcasts e todas as plataformas disponíveis no mercado. Felizmente a gente dá essa possibilidade a quem nos acompanha. De novo, peço desculpas, a gente ficou algumas semanas sem postar novos episódios, mas eu prometo que logo vem uma novidade muito positiva e tenho certeza que irá compensar esses nossos erros de não termos postado nos últimos dias de episódio. Sem mais delongas, eu sou o Luiz Lompreta e hoje a gente traz aqui um convidado muito especial. Ele é jovem, ele é ativista, estudante, que é o Andrei. E já peço como primeira pergunta para ele se apresentar, explicar o porquê dele se interessar tanto por esse tema, que é a mobilidade urbana. Explicar também, talvez, como ele iniciou essa militância, de certa forma, no meio liberal. Se ele faz parte de algum grupo, de algum movimento, vocês vão descobrir. E eu já lanço uma primeira pergunta também para dar entrada aí ao nosso tema de hoje. Andrei, o transporte público, especificamente por meio de ônibus, né, é uma das modalidades de locomoção mais presentes na vida dos brasileiros. Quem nunca precisou se locomover para ir à faculdade, para ir ao trabalho, para ir à escola, utilizando os ônibus municipais, ou então viajou no final do ano e pegou um ônibus intermunicipal, interestadual. Logo, a qualidade desses serviços prestados por essas empresas, né, tem total relação com a qualidade de vida dos munícipes. Dito isso, como você avalia o panorama geral das empresas de ônibus no Brasil? Você acredita que o modelo atual, que se baseia em grande parte na teoria dos monopólios naturais, pode sim ser a melhor alternativa para a gente nesse momento? Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. Como falado, meu nome é Andrei Barbosa. Eu faço parte do Students for Liberty Brasil e me interesso muito sobre esse tema. Sempre foi um objeto de estudo e pesquisa da minha parte. E isso tudo começou desde muito pequeno. Eu sempre gostei de cidades, de geografia, da forma que as coisas se interessam. E quando eu comecei a entrar no meio liberal, eu comecei a perceber uma grande lacuna na discussão desses temas. Normalmente se falava muito de economia, de direito, que são temas muito necessários e importantes, mas em grande parte dos casos a gente não via um fórum só para debater cidade e liberalismo. Então comecei a perceber que existe uma demanda muito grande para esse tema e existe também uma necessidade de nós que somos liberais nos envolvermos mais nesse tema. Agora eu estou iniciando um projeto chamado Agora Lab, que a ideia nossa é promover rodas de discussão para falar sobre isso, mobilidade urbana e liberalismo, que é um tema que a gente vê que é falado por pouquíssimas pessoas hoje, principalmente aqui no Brasil. Respondendo a sua pergunta, Luiz, o modelo de ônibus no Brasil é muito complicado, porque a gente está baseado nesse modelo de licitação, um pouco jogado, digamos assim, na grande maioria das cidades. E nas cidades que é levado um pouco mais a sério, a gente tem os mesmos problemas recorrentes de todo o sistema de transporte público de uma grande cidade. Superlotação, engarrafamento, tarifas caras, e tudo isso é muito problemático, principalmente porque a gente tem hoje uma discussão muito intensa da parte de alguns grupos para trazer subsídios para o transporte público. Só que a gente sabe que dentro de um estado falido isso não é tão possível assim, né? Então a gente começa a perceber que há necessidade de novos modelos, de novas alternativas para o transporte coletivo, e algumas iniciativas muito legais que têm acontecido, elas caminham para essa direção. A gente vê diversas startups nessa área de transporte público, e não necessariamente transporte público, mas transportes nos seus mais
diversas modalidades, e é importante que hoje haja uma maior abertura para o setor privado poder fazer parte disso. Eu não acredito numa solução miraculosa de que privatização é a solução para absolutamente tudo, mas eu acredito que o ambiente regulatório ele não precisa nem deve ser hostil a essas inovações. Ele deve receber essas inovações e permitir que hajam essas inovações, porque elas podem trazer muitas contribuições muito boas para o transporte público. A gente tem como exemplo, né, um dos mais famosos é a questão dos patinetes elétricos, das bicicletas compartilhadas. São muito úteis para o que a gente chama hoje de last mile ou first mile, que é aquele trajeto que é muito curto para você fazer de ônibus, mas ao mesmo tempo é muito longo para você fazer a pé, né, que é 2 quilômetros, e que esse tipo de transporte se propõe a fazer isso. Assim como também a gente tem mais antigo, né, um pouquinho, o Uber já tem um tempinho, né, os aplicativos de transporte que trazem ali oferta de muitos casos em que o transporte público não satisfaz essas necessidades. Aqui no Brasil, a gente tem um problema muito sério porque as redes de transporte público elas não funcionam de madrugada. O ônibus acaba 10, 11 horas, mais tardar meia-noite, e para quem trabalha de madrugada, para quem sai por algum motivo de madrugada, você fica sem alternativa nenhuma. E antes dos aplicativos, tudo que você tinha quando você saía de uma festa ou algo do tipo era o táxi, que é caríssimo. E hoje você tem esses aplicativos para preencher essa lacuna. Então, dentro da minha visão, permitir que hajam inovações dentro do sistema de transporte é essencial, principalmente para satisfazer lacunas que hoje não são preenchidas pela rede de transporte que é regulada pelo Estado. Apesar de ser prestada por empresas privadas, é essencialmente um serviço público porque é regulado pelo Estado, tanto no seu trajeto, quanto nos horários dos ônibus, tanto também na sua... Perfeito. Em primeiro lugar, boa noite. Agradecer ao Andrei pelo convite e por estar aqui com a gente, podendo bater esse papo sobre esse importante tema que é tão pouco discutido. E queria agradecer a todos os ouvintes. E para quem ainda não me conhece, eu sou o João Sanglar. E agora, né, para começar, fazer a minha primeira pergunta. E ela é a seguinte: Andrei, até pouco tempo atrás, acreditava-se um modelo de cidade que seria uma divisão bem específica da utilização de cada bairro, né? Onde basicamente você teria um bairro que seria meramente residencial, outro industrial, e aí o outro que seria para servir entretenimento, com teatro, cinemas. E, por fim, todos esses bairros com funções distintas, eles seriam conectados, né, por um deus, o Deus Carro. E hoje é notório, né, que essa visão ela já está ultrapassada e as cidades concentradas elas tendem a funcionar melhor do que as cidades espalhadas. Do mesmo modo que também permitem, né, que as cidades que permitem que tudo seja feito a pé também é melhor do que as que permitem que são dependentes dos carros, né? E aí, né, eu gostaria que você comentasse, né, sobre esse processo histórico, cultural, com o passar desses últimos anos, o que a gente pode tirar de aprendizado e também qual o caminho que a gente deve seguir. Então, João, em se falando de carro, cidades e zoneamento, né, que é essa ideia de um lugar só vai ter casa, outro lugar só vai ter comércio, outro lugar só vai ter indústria, isso tudo é uma influência bem grande do que a gente chama de urbanismo modernista, que alguns arquitetos ali no começo do século XX eles se propunham a fazer essa reorganização, trazer mais qualidade de vida, né? Eles presumem que para as pessoas qualidade de vida é esse tipo de urbanização. Então, com a melhor das intenções do mundo, eles dizem que as cidades elas precisam ser assim. Só que, à luz do que nós acreditamos como liberais, isso é um problema, porque nós acreditamos que as informações estão dispersas pela sociedade. As informações elas estão dispersas, elas têm esse caráter completamente descentralizado. Então, uma entidade central que se propõe a dizer
como que a cidade vai funcionar, de que maneira e em que lugar vai estar cada coisa, a gente tem um problemão. E qual é o problema disso? Que eles presumem que as pessoas vão querer esse modelo urbanístico e eles acreditam que, por exemplo, as cidades, elas no começo ali do século XX, havia uma questão sanitária muito intensa, né? E para isso, algumas pessoas disseram, não, a gente precisa ter prédios mais separados uns dos outros, né? A intenção é boa, mas o resultado por trás disso não foi muito bom, porque à medida que você exige que haja um espaçamento maior entre os prédios, que haja o que a gente chama de recuos laterais, você permite um menor uso, um menor aproveitamento do terreno, e com isso a matemática é simples e objetiva. Quanto menos coisa a imobiliária construir naquele terreno, mais caro vai ser a moradia. E aí a gente tem o primeiro problema. O segundo problema é que, lá no começo do século XX, esses urbanistas, esses teóricos, eles diziam que, poxa, as cidades são muito barulhentas, a gente quer um lugar de sossego, a gente quer que os lugares que hajam residências sejam mais tranquilos, digamos assim, né? Então vamos fazer com que nesse bairro aqui só haja casa. O Estado vai assinar um decreto, vai assinar uma lei dizendo que não. A gente fez o zoneamento aqui e a partir desse momento só vai ter casas naquele bairro, só vai ter comércio naquele outro bairro. E aí qual o problema? Você passa a morar um pouco mais, ou às vezes muito mais longe do seu local de trabalho. Aqui no centro do Rio, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, e aqui no centro do Rio a gente tem um problema muito grande, que os empregos se concentram no centro, e o centro não tem praticamente moradia nenhuma, e a maioria das pessoas, da massa de trabalhadores, mora na Baixada Fluminense, Zona Oeste, Leste Fluminense, e isso tudo foi um processo que se construiu por décadas. O que a gente chama de, além de zoneamento, também houve um processo de expulsão da população pobre ali do centro da cidade. Então, isso faz com que, na intenção de se criar subúrbios com uma alta qualidade de vida, arborizados e silêncio, né, aí o tiro sai pela culatra e você produz moradias extremamente distantes dos locais de trabalho e centros das cidades completamente insalubres, principalmente à noite. Porque como você não tem moradia ali, você não tem movimento, você não tem pessoas circulando por ali. É uma tarefa muito difícil hoje. Por exemplo, apesar de que houve um trabalho muito interessante no Rio, que foi a revitalização pela Olimpíada, mas ainda assim continua sendo uma tarefa muito difícil você passar no centro do Rio, 8 horas da noite de um sábado, e você não ser assaltado. É literalmente um breu. Por quê? Porque houve um zoneamento que disse que ali não teria casas. E aí a gente tem um problema muito grande, né? Falando disso tudo, eu lembro do que Frederick Bastiat falou. Um bom economista e um mau economista, eles vão se distinguir pela aplicação das medidas e pelo foco das medidas que eles vão propor. Um bom economista, ele propõe uma medida não só por aquilo que ele está vendo, mas também por aquilo que ele não está enxergando agora. E o mau economista, ele só propõe medidas ali que vão trazer um benefício a curto prazo. Quando se propôs que houvesse separação de zoneamento de casas, de comércio, realmente ali no primeiro momento pode ter sido legal, né? Eles conseguiram o silêncio que eles tanto queriam. Mas aí, a longo prazo, começou-se a ver que essa ideia não é muito boa. Principalmente dos anos 60 para cá, que isso entrou muito em debate, graças a uma pessoa chamada Jane Jacobs, que é uma das maiores referências hoje quando a gente fala de urbanismo. E o caminho a ser seguido, na minha visão, é deixar a cidade funcionar. Eu, como liberal, acredito que os mercados se regulam. E o mercado imobiliário não é diferente. Então, é uma medida importantíssima extinguir essa exigência de recuos. É importante também se rever o zoneamento, permitir que haja comércio em áreas residenciais e vice-versa, e deixar as pessoas escolherem como e onde elas querem morar. Claro que respeitando alguns parâmetros ambientais, por exemplo, né?
As cidades espontâneas, elas são boas e elas precisam ser feitas de forma realmente espontânea. Isso quer dizer que também a gente sabe que o zoneamento misto é importantíssimo, mas não quer dizer que, como liberais, nós vamos defender que isso seja feito por decreto, né? A gente não vai de uma ponta para outra. A gente precisa extinguir essas exigências de recuos, de zoneamento, e fazer com que as pessoas e o mercado escolham onde que vai ser casa, onde que vai ser comércio, novamente, como eu falei, respeitando critérios específicos, principalmente ambientais. Boa noite a todos, boa noite Luiz, boa noite João, boa noite Andrei. Uma alegria enorme estar gravando novamente. Praticamente fiquei um mês fora, né? Porque a última gravação que tivemos eu tive uma indisposição, não pude gravar. E muita alegria estar com vocês novamente. Eu acho que pela minha voz, ou por ter ficado por último para perguntar, acho que vocês já sabem quem é, mas relembrando, é o Iago que está na escuta. E eu acho que o legal do podcast é que a gente começa a discutir e às vezes o que a gente pensou de perguntar primeiro volta para perguntar por último, e o que o Andrei tocou em 2 pontos por conta da pergunta do Luiz, que começou por conta da mobilidade urbana, e depois o João veio com a questão do zoneamento, e agora vou tentar encaixar um pouco das 3 aqui dentro da pergunta. Andrei, a gente percebeu que que o Brasil tem um déficit habitacional que já vem por anos. Todos os governos já vêm se preocupando há anos com esse tema. Tivemos lá no começo ali dos anos 60, pelo governo militar, o BNH, que foi uma criação do saudoso Roberto Campos, e que ajudou muitas pessoas de classe média, pessoas humildes, a terem uma casa própria e conseguirem pagar por aquilo. Depois o BNH foi praticamente incorporado ao sistema financeiro da habitação da Caixa Econômica. A Caixa Econômica assumiu o papel de praticamente financiar os imóveis pelo país, acabou desacelerando a construção de imóveis em locais até razoavelmente muito bons, também construindo em regiões, assim, a gente tira aqui em Nova Friburgo, que é onde a gente grava, de regiões que hoje são o que são por conta do BNH. Jardim Califórnia, que hoje, quando construiu lá o Vale das Rosas, praticamente só existiu o Vale das Rosas, hoje é um bairro que tem uma importância para a cidade. O condomínio Bom Pastor ali no centro da cidade também, que é uma construção BNH, a Roseral também em Olaria, que também reestruturou a paisagens, e praticamente o que a gente percebeu nos últimos anos foi a volta do dinheiro estatal para se construir moradia pública, para reduzir déficit habitacional, e ao mesmo tempo não se pensou naquilo que você falou, a questão de a ocupação dessa massa de trabalhadores perto dos seus empregos. Quantas moradias a gente poderia ter construído ali na zona portuária ali, que poderia estar reduzindo o deslocamento das pessoas que hoje moram na Baixada Fluminense, já moram quase perto da Costa Verde, moram no leste do Fluminense e poderia estar morando ali rapidamente perto do seu trabalho. E percebemos que todos os investimentos investimento com moradia foi para grandes construtoras, em lugares que praticamente não se tem infraestrutura, a infraestrutura é zero, e hoje vemos que boa parte de construções habitacionais feitas via Minha Casa Minha Vida, hoje tem ocupação de milícia, de traficante, e no lugar de gerar qualidade de vida, se gerou uma tragédia para as pessoas, porque muitas vezes alguns milicianos, por conta de não gostar do morador, acabam expulsando o morador, e traz um problema muito sério também, porque no lugar de você resolver o problema daquela família, volta a trazer o problema, e aí
o crime organizado, o poder paralelo começa a trazer, acaba trazendo um outro problema, um problema duplo para o Estado. E a maior discussão que a gente pensa é qual o caminho que o Minha Casa Minha Vida teria que tomar daqui para frente. Se seria interessante estar na mão das construtoras, delas tomarem as decisões e conseguir talvez fazer o papel de venda e o governo praticamente subsidiar a moradia e a pessoa pagar a diferença, como que hoje praticamente na construção da moradia popular o lugar escolhido pelo Estado, só se faz o pagamento via construtora, não se dá a possibilidade da pessoa escolher. E acaba isso ferindo a liberdade do indivíduo de poder escolher onde ele quer morar. E o que você acha em relação do Minha Casa Minha Vida? Como que poderia se caminhar em relação à mobilidade urbana e também essa questão de zoneamento que a gente tem discutido? E se também é perigoso a gente ter as construtoras nessa linha de frente para decidir? Ou se cabem do Estado ali ter o seu papel na decisão das construções e praticamente deixando sempre, mais uma vez, o cidadão que está com esse problema ficar longe das decisões? Bem, muito complicado. Como você bem falou, a grande parte dos lotes que são feitos por esse programa, eles são muito distantes, e em grande parte dos casos também, são locais em que você não tem infraestrutura básica, como, por exemplo, escola, posto policial, hospital. Então, o Estado, em vez de aproveitar essas terras que não estejam sendo utilizadas para fazer esse tipo de política pública, ele vai para um lugar que não tem praticamente nada e tem que fazer tudo do zero. E aí a gente chega também num ponto de vista político, né? O Estado não vai querer fazer isso tudo do zero. Isso aí é muito complexo. E às vezes o ganho político disso, na verdade, em grande parte dos casos, é muito pequeno. Então, desse ponto de vista, que você tem que levar uma infraestrutura completamente do zero, o Minha Casa Minha Vida é uma receita para não dar certo. O que eu acredito que poderia ser feito, e que é muito mais interessante, como eu falei, é fazer a urbanização de locais que hoje são abandonados pelo Estado, como, por exemplo, as favelas. Hoje, se você vai a uma favela, tem grandes chances de você não encontrar ali saneamento básico, serviços públicos, para uma quantidade enorme de pessoas que já está morando ali, né? E quando você faz a regularização disso, quando o Estado entra, não com um aparato policial para fazer guerra às drogas, que é um outro assunto, mas com um aparato de serviços públicos, de gestão urbana, aí a coisa muda de figura. Você consegue resolver o problema dessas pessoas, você consegue dar uma qualidade de vida para elas e sem tirar elas do local de onde elas nasceram. Porque é muito complicado hoje, por exemplo, você remover uma pessoa que passou ali 20, 30, 40 anos da vida dela crescendo no local e que ela já trabalha ali por perto, especialmente aqui no Rio, né, que as favelas elas são, em grande parte dos casos, próximas ali de alguns grandes centros, e aí você pega essa pessoa que está acostumada com essa rotina e você leva ela para um local 30, 40, 50 quilômetros de distância dali. Isso é muito complicado. Não somente também porque, além da infraestrutura, em grande parte dos casos também, esses lotes do Minha Casa Minha Vida, eles são construídos próximos de regiões em que há uma dominância pelo crime organizado, né? Então, não é incomum de se ver, por exemplo, algumas casas sendo invadidas por bandidos. Então, desse ponto de vista, como uma política pública de gestão urbana, o Minha Casa Minha Vida merece muitos melhoramentos para que ele seja feito de forma mais efetiva. Eu não sou economista para dizer a eficácia econômica dele, mas do ponto de vista urbano, ele precisa ter ali algumas reformulações muito importantes. E apenas tocando de novo nesse sentido. Aqui no Rio a gente teve o Porto Maravilha, né, que foi uma demolição de vários lotes para as pessoas estarem
recebendo suas casas perto de condução, perto do trabalho delas, perto de equipamentos culturais. Então, quando o Estado ele faz esse adensamento, dentro da área de gestão urbana e de urbanismo, a gente fala muito de adensamento. Quando o Estado faz esse adensamento, você consegue ter os ganhos de escala. Ou seja, se você constrói uma galeria de esgoto ali, por exemplo, e para 100 mil pessoas, o custo vai ser X. Agora, se você constrói essa mesma galeria de esgoto para 10 mil pessoas a 30 quilômetros do centro, o custo vai ser 2, 3, 4, 5x. Então, quando a gente fala de adensar as cidades, é exatamente sobre isso, sobre você diminuir custos, aumentar a qualidade de vida e fazer com que os serviços públicos cheguem a mais pessoas. Muito bom, Andrei. Só comentando um aspecto interessante aqui da nossa cidade, que vai de encontro, né, no sentido de afrontar a essa lógica de construir as moradias e separá-las dos ambientes industriais e comerciais no contexto urbanístico da cidade. Aqui em Friburgo, a maioria dos bairros surgiu por conta de indústrias que vieram para cá, né, no século XX. Então, em Olaria, você tinha uma fábrica e a fábrica mesmo fornecia, às vezes, a moradia para os trabalhadores. Então, até do ponto de vista do mercado, era mais viável que os trabalhadores vivessem nas proximidades das fábricas, né? Então, aqui você tem uma lógica muito legal, e que todo mundo tem um parente que trabalhou nessas fábricas e acabou residindo e progredindo nos bairros nos quais a fábrica os alocava, nesse sentido. Eu ia fazer uma pergunta sobre os aplicativos de transporte, mas você acabou citando essas alternativas na sua resposta à minha primeira pergunta. Então eu vou tentar improvisar uma outra para atrelar tudo isso que a gente falou até aqui. Nós temos várias propostas importantes sendo discutidas tanto em âmbito do Poder Executivo como do Poder Legislativo em relação a esses temas. Você até chegou a citar por algum momento a questão do saneamento básico, e nós tivemos um projeto importantíssimo nessa área, que com certeza você tem uma opinião formada sobre essa temática. Nós temos também um tema que provavelmente você também está acompanhando, que é a questão da regularização fundiária, né, que está sendo bem debatida na Câmara, que você dá mais dignidade às pessoas, né, que ainda não possuem uma moradia legalizada. E dito isso tudo, eu queria perguntar a você como você tem avaliado as propostas e as andâncias legislativas e propositivas que têm sido feitas no saneamento, como também dos transportes. Como tem sido o seu acompanhamento em relação a essas novas propostas que vêm surgindo e essas mudanças que o Brasil vem passando? Bem, Luiz, nesse caso de algumas mudanças legislativas, é necessário que haja um tempo de aplicação dessas mudanças para que a gente veja os resultados. Eu, como liberal, eu vejo com olhos muito positivos quando você passa uma legislação que permite que o setor privado possa investir no saneamento. E não só isso, e também estabelece critérios para que haja gestão desses contratos, né? A gente, olhando essa legislação do saneamento básico, a gente percebe que existe um esforço nessa direção. No entanto, todas essas questões, elas, como eu falei, além de precisarem de um tempo de maturação, elas são muito complexas, então a gente não pode definir uma legislação especificamente como uma grande bala de prata para a solução de um problema. Eu digo isso porque, passando ali um pouco para o tema do transporte aéreo, né, a gente tinha uma expectativa muito grande na redução do valor das passagens,
quando houvesse a aprovação da cobrança de despacho de bagagem, né? Só que para algumas pessoas essa redução não foi tão significativa por conta de diversos fatores, e isso mostra uma complexidade desses sistemas. Quando a gente fala de saneamento, mobilidade urbana, transportes, urbanismo, são coisas profundamente complexas, principalmente quando a gente fala de cidades como Rio e São Paulo, que são grandes metrópoles com milhões de pessoas. Então, não é só uma lei que vai resolver o problema, mas uma aplicação contínua de políticas públicas na direção de resolver esse problema. Porque hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem um problema muito sério que cano não dá voto. O cano fica debaixo da terra, o cano ele não aparece na propaganda política. Então, isso não é privilegiado pelos políticos. Eu, na minha singela visão de cidadão e de um cidadão que tem uma visão que aponta para o liberalismo, eu vejo que o mais importante é que nós elejamos pessoas que estejam comprometidas com isso, com essa agenda de competência e gestão. Porque hoje é uma coisa que falta muito no país, e isso piora mais ainda quando a gente fala de cidades médias, cidades pequenas, porque nos grandes centros existe um debate muito intenso sobre isso. Mas quando a gente vai ver prefeituras do interior, nessas regiões mais remotas, ou você não tem recurso, ou você não tem técnico, ou os dois. Então, para que haja uma resolução de fato desse problema, é necessário uma cultura e o desenvolvimento de instituições sólidas nessa direção. Curitiba, por exemplo, é um dos grandes exemplos quando a gente fala de urbanismo e mobilidade, mas a gente percebe que houve uma linearidade nas políticas públicas. Não teve um prefeito que fez muita coisa legal, aí depois entrou o rival e desmontou tudo. Igual, infelizmente, tem acontecido aqui no Rio, que o antigo gestor fez algumas obras muito interessantes e o atual gestor não manteve essas obras como o antigo gestor manteve. Em Curitiba, a gente percebe que houve uma certa linearidade dessas políticas e, graças a esse desenvolvimento sólido dessas instituições, hoje é uma cidade de referência. Novamente, eu retomo meu ponto inicial. É um trabalho que vai muito além de uma lei. A lei ela ajuda porque ela dá o start, mas depois do primeiro passo, você ainda tem 999 passos para se dar. Andrei, é um assunto que a gente vira e mexe, conversa aí no WhatsApp. Diz muito respeito à questão de as pessoas tratarem mobilidade urbana como se fosse uma coisa que só é resolvida, né, com grandes obras, com viadutos. E a bem verdade é que a gente consegue vislumbrar e visualizar bons resultados com pequenas intervenções, né? Você também, eu sei que é um entusiasta do urbanismo tático, dentre outras melhorias na questão da mobilidade urbana e do urbanismo. E aí eu queria saber de você, como é que você acha que se dá a importância dessas pequenas intervenções e como, com tão pouca coisa, às vezes, o que nem sempre está em vista da nossa imaginário, né, a gente consegue realizar grandes mudanças. Bem, João, há muito tempo que se tenta fazer grandes intervenções, né? Desde essa ideia do urbanismo modernista, que a gente falou no começo do episódio, se tentam fazer grandes estradas, grandes viadutos, né? Que fica muito bonito na propaganda política e que nos primeiros 3, 4 anos até dá certo. Só que o problema dessas grandes intervenções, em se falando especialmente de grandes viadutos, é que elas não resolvem um problema estrutural por trás disso. O que é o problema hoje? Vou tirar como exemplo aqui o Rio, que é a minha realidade. O problema hoje não é necessariamente, o maior problema no caso, não é necessariamente a superlotação no trem e no metrô, porque isso é inevitável quando as pessoas precisam morar a 30, 40, 50 quilômetros do seu trabalho. Não tem rede de transportes que dê conta. E aí se tenta fazer essas grandes obras para se acompanhar esse ritmo intenso. Só que
quase nunca dá certo, né? E a gente continua vendo metrô lotado, engarrafamento. E como eu tinha falado, isso é um problema estrutural. E a melhor solução para isso é permitir que as pessoas morem perto de casa ou então que elas trabalhem perto de casa. E hoje ainda trabalhem de casa, né? Então, havendo uma política pública séria nessa direção, a gente resolve o problema de forma muito mais efetiva do que com grandes obras que, de certa forma, vão acabar enxugando gelo. Em alguns pontos são necessárias, como é o caso de algumas redes de metrô, de BRT, que tem muito se falado recentemente no Brasil, mas em grande parte dos casos, especialmente quando a gente fala de viadutos, elas têm uma eficácia que beira zero. As pequenas obras, elas ajudam a ter um efeito imediato, e esse efeito imediato, ele fica muito mais potencializado, digamos assim, quando a gente fala do Brasil, que em muitos casos ele não tem governantes competentes para se finalizar obras a tempo ou a um orçamento coerente, né? Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente fala há anos da linha 3 do metrô, que vai atender que atenderia o leste fluminense. Se fala há anos da expansão do lote 29, que é a finalização da linha que liga a Zona Norte ao centro. A finalização dessa linha ali no centro, para não ter que os trens da linha 2 entrarem na linha 1. Só que isso não sai há anos. E mesmo as obras que foram concebidas com essa ideia de que é necessário economizar recursos e países pobres como o Brasil não vão ter recursos ou instituições, digamos assim, para dar conta de obras grandes e complexas e caras, como é o caso do BRT, né? Que o BRT ele foi uma tentativa de se fazer com que obras de transporte saíssem mais rapidamente nos lugares que elas fossem implementadas. E hoje aqui no Rio a gente está provavelmente 5 ou 6 anos, não lembro de cabeça, para terminar o último corredor, que é o BRT Transbrasil. E isso porque ainda não tem ainda não foi terminado na sua completude várias partes ali dos outros corredores, como é o caso de um terminal de ônibus do corredor Transolímpica que não foi terminado até hoje, que permitiria a integração com os trens do ramal de Santa Cruz e Japeri e também com a Avenida Brasil. Então, dito isso, pequenas obras como, por exemplo, uma rede de ciclovias, urbanismo tático, que eu vivo falando, elas são muito boas para você resolver problemas imediatos a um custo muito baixo e mostrar para as pessoas que isso é possível também. Porque vamos tomar como exemplo aqui as intervenções de urbanismo tático, que você usa ali tinta, algumas plantas, algumas coisas ali para gerar um ambiente mais humano nas cidades. Isso tudo mostra para as pessoas que é viável gerir a cidade daquela forma, e isso traz um resultado muito rápido, porque você não precisa que hajam inúmeros estudos de impacto ambiental, que hajam inúmeras revisões no orçamento, que hajam inúmeras licitações. Tudo isso é feito da noite para o dia, às vezes um valor que é tão pequeno que eu não conheço muito desses detalhes, mas pode ser dispensado de licitação. Então é algo que tem uma importância vital, principalmente quando a gente fala de Brasil, que atrasa tanto obras públicas e que tem uma carência tão grande de serviços de mobilidade. André, antes de perguntar, só vou jogar a bola para o Luiz aqui e para o João, por conta da nossa realidade aqui em Friburgo. E, particularmente, Nova Friburgo precisa literalmente rediscutir o zoneamento, porque praticamente a lei é atrasada. Se pensou no modelo de uma Nova Friburgo que era do tempo dos nossos pais e avós. Hoje a cidade existe um problema grave de déficit habitacional por conta da tragédia de 2011. Atrapalha o investimento de construtoras que tenham focos em investimentos para a classe média abaixo, e acaba se dando condições para que construtoras da cidade que tenham foco em construções de alto padrão pintarem e bordarem na cidade.
E vira e mexe algumas regiões aqui, principalmente a região do Vale dos Pinheiros e a região do Cônego, onde praticamente são regiões que em todos os seus anos consta ainda com casas que são de veranistas, né, que passam fins de semana, feriados e férias aqui, mas que também já está começando a verticalização. E vira e mexe, pessoas desses bairros começam a discutir o problema da verticalização. É como se a verticalização fosse errada. E praticamente existe um problema muito sério aí, que é o déficit habitacional, e ao mesmo tempo pessoas que acabam querendo frear o crescimento, a melhoria, dando condições de outras pessoas terem residência, por conta de que continuem tendo casinhas bonitinhas, de máximo 1, 2 andares, unifamiliar. Mas eu só tô jogando essa bola aqui pro João e pro Luiz por conta da nossa realidade. Mas, Andrei, você tocou no ponto-chave, que é a questão... Aliás, esse podcast está perfeito, porque todas as perguntas que eu pensei foram as discussões de que tanto o Luiz, tanto o João e tanto você trouxe, me fez repensar as mesmas perguntas que eu trouxe de primeira mão. E assim, o BRT e o BRS, mas em geral o BRT, pelo que eu li, são modelos de linhas de metrô que em algum momento iam ser construídas e acabaram trazendo para a realidade do BRT por conta de ser mais barato. E a gente sabe que o BRT foi uma tentativa de não ferir o ego das empresas de ônibus do Rio de Janeiro. A gente sabe que a máfia do transporte rodoviário ainda é muito grande. Elas geram empregos, elas geram renda, mas em essencial elas pintam e bordam nas decisões. E a gente sabe que o nosso modelo de metrô e trem também no Rio de Janeiro é uma tragédia, porque não se investe por conta que é uma coisa que fica alinhado ao governo do estado, o governo do estado está falido, não tem dinheiro, a prefeitura do Rio é a mesma coisa, e particularmente a gente vê a Estação da Gávea, que era uma coisa que para ter sido terminada em 2016, se cogitou em tapar ela de vez, tacar pedra, que foi uma ideia do Witzel. No final acabou se discutindo, acho que tem dinheiro com previsão para pelo menos terminar a Estação da Gávea e não jogar fora o que já foi investido. Mas também existem o problema da relação dos trens, que poderia ser repensado um modelo de metrô de superfície e que possa chegar a mais lugares, chegando à Baixada Fluminense, chegar ao leste, por conta até da linha 3, que o Rio de Janeiro conseguiu esse feito. Tem a linha 4 e não tem a linha 3. É bizarro isso. São Paulo, em algumas linhas, já começou a privatização, jogando para que a iniciativa privada construa as linhas de metrô. Você acha que o Rio de Janeiro pode ter a evolução do metrô, trazendo a iniciativa privada não só para manutenção, mas também para construção, como foi no século XIX, com a expansão ferroviária com construções privadas e não públicas? E você acha que jogar essa responsabilidade, ou você acha que o que tá bom pode se reduzir e talvez construir modais, unindo, talvez trazendo os aplicativos de mobilidade para discussão de um plano de mobilidade, trazendo as bicicletas, os patinetes, como você citou, para que se consiga, não talvez, como Jaime Lerner uma vez, brasileiro não entende que o metrô não vai parar na porta da casa dele, o ônibus não vai parar na porta da casa dele, ele vai ter que ir até algum lugar, mas pelo menos de amenizar essa chegada num terminal ou no ponto de ônibus? Bem, Iago, dentro da minha visão, o que falta hoje no Rio de Janeiro é um planejamento sério de políticas públicas. Porque a gente vê hoje quais são os projetos nos últimos 10 anos, a longo prazo, para se construir obras de mobilidade.
A gente conta ali nos dedos, né? Isso se houver, né, algum projeto. Então, o que falta aqui no Rio é se definir prioridades e fazer o arroz com feijão bem feito. Porque hoje, por exemplo, você citou a rede de trens no Rio. Aqui no Rio, a rede de trens ela conta com um problema enorme, que primeiro é segurança pública. Diversas interrupções ao longo do mês são relatadas por tiroteio, ou então porque já aconteceu isso, porque jogaram um corpo na linha do trem. Isso é um fato real que aconteceu recentemente aqui no Rio, e houve uma interrupção em uma das linhas de trem por conta disso. Além da segurança pública, a gente tem alguns aspectos mais técnicos, mas que dá para explicar também, que são as intersecções em nível, né, que é as chamadas passagens em nível, que o trem tem que passar ali no mesmo nível que o carro, que o ônibus. Aí tem aquela cancelazinha, o apito. Isso é um problemão do ponto de vista operacional, por quê? Porque um trem ele não tem a mesma capacidade de frenagem que um ônibus ou do que um carro. Então ele precisa de metros, de centenas de metros de antecedência para conseguir frenar ali de forma eficiente. Ou seja, quando ele vai se aproximando daquela cancela, ele precisa diminuir a velocidade. Dito isso, quando você tem essas várias passagens em nível, você tem problemas de segurança pública e você tem também problemas de vandalismo, já várias vezes também houveram notícias de furtos de cabos da rede aérea dos trens, que fizeram com que o serviço tivesse uma irregularidade por determinado tempo. Então, dito isso, existem várias questões básicas, elementares, que o Estado poderia fazer, mas que hoje não acontece. Eu vejo que é necessário se fazer algumas obras, sim. A rede de metrô, especialmente do Rio, ela precisa de novas linhas, mas, essencialmente, cuidar bem daquilo que está sendo feito por parte do Estado seria muito importante, já seria um ponto de partida muito interessante. Além disso, falando dos ônibus, eu não vejo que a expansão do metrô ela vá prejudicar as empresas de ônibus. Pelo contrário, na verdade, porque os modos se complementam. O metrô ele é um sistema de transporte com uma função muito específica e tem regiões que ele não vai chegar. E até mesmo em cidades que têm centenas de quilômetros de metrô, existem regiões que ele não é acessível, que não tem condição de você construir uma linha de metrô, por exemplo, para transportar 30 mil pessoas por dia. Então, o metrô ele precisa do ônibus e o ônibus precisa do metrô. Eles se complementam e eles têm esse papel interdependente. A gente vê isso acontecendo, não tão assim intensamente, mas a gente vê isso acontecendo, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, existem diversos terminais de ônibus que são localizados próximos às estações de metrô. Existem diversas linhas de ônibus que têm a finalidade específica de ligar um bairro específico até uma estação de metrô mais próxima. Então, o que falta hoje, para grande parte das cidades, é esse tipo de gestão, que você faça o básico, mas que você faça um básico bem feito. É que aqui no Brasil, infelizmente, a gente quer fazer grandes obras mirabolantes, que vão ficar muito bonitas na propaganda política. Mas fazer o básico, fazer o mais importante, é que muitos governos não fazem. E às vezes não é nem uma questão de má vontade dos empresários de ônibus, das concessões. Não digo que todos são perfeitos e maravilhosos, mas digo que essencialmente falta diálogo, falta chamar todos eles para conversar numa mesma mesa e para dizer poderíamos fazer esse tipo de melhoria. Às vezes é uma coisa muito simples, como eu tenho falado para vocês. E essencialmente aqui no Rio de Janeiro, essa questão ela se torna mais intensa e a gente tem uma predominância ali da segurança pública como um problema que inviabiliza muitas redes de transporte. Aqui a gente teve por alguns meses a interdição total de um trecho do BRT porque a milícia estava dominando aquela área. Então, quando o Estado não está presente naquilo que ele deveria fazer,
a gente começa a ver que é um dos grandes problemas, né? O Estado, que gosta tanto de expandir os seus tentáculos, mas fazer o básico, que é a infraestrutura básica de uma cidade, que é a segurança pública, ele infelizmente não faz, e isso afeta diversas áreas, entre elas a mobilidade urbana. André, agora entrando na última rodada de perguntas do episódio de hoje, eu tento mudar um pouco o enfoque do nosso debate para um tema que tem chamado a minha atenção e a atenção do meio liberal como um todo recentemente. É até um tema um pouco polêmico, que tem sido, como eu falei, muito debatido. Todos nós estamos acompanhando aí as greves promovidas pelos trabalhadores autônomos que operam nas plataformas online, como o Uber Eats e o iFood, né? Os motoboys que oferecem seus serviços por meio dessas plataformas de serviço privado. Eu não costumo chamar de greve, né? Até porque para que se considere uma greve precisa haver um vínculo empregatício. E acredito eu que seja um consenso entre nós aqui de que não há um vínculo empregatício entre o motorista por aplicativo, ou nesse caso os motoboys por aplicativo, e a Uber, ou nesse caso a Uber Eats e o iFood. A partir daí eu percebi uma divisão, né, dentro do meio liberal. Muitos andam criticando o fato de os trabalhadores realizarem essa paralisação, que inclusive teve outro foco marcado, se eu não me engano, para a semana que vem, talvez eu esteja errado, e em contrapartida outros apoiando, dizendo que é uma iniciativa tipicamente liberal. Eu mesmo fui o que acabou mudando de opinião, né, depois de parar um pouco para refletir sobre esse tema. E você, Andrei, o que você acha sobre essa greve, entre aspas, dos motoboys de aplicativos, analisando sobre o olhar liberal, que é a ideologia na qual você mais se enquadra? Eu vejo que não é uma questão binária, porque existe de um lado um grupo que defende com unhas e dentes as empresas, mesmo sabendo que a remuneração que esses trabalhadores recebem não é muito, muito legal, né? E em muitos casos as condições de trabalho não são boas, ao mesmo tempo que existe um extremo que diz que essas empresas são um demônio na Terra e que a solução era simplesmente acabar com elas. Só que existem nuances, né? Entre o preto e o branco a gente tem o cinza, a gente tem o degradê, né? Então eu vejo que, particularmente, né, falando da minha opinião pessoal, as condições de trabalho ruins desse tipo de mercado, desse tipo de trabalho, elas são um sintoma, mas não a raiz do problema. Ou seja, se existem pessoas que estão se submetendo a essas questões de trabalho, é porque elas não têm outra alternativa. E por que elas não têm outra alternativa? Porque a gente vive num país em que está passando, além de estar no meio de uma crise econômica, é um país que historicamente é muito difícil de você investir, de você empreender, e isso algumas pessoas, eu sei que algumas pessoas vão compreender, mas algumas pessoas vão dizer, defende os empresários, mas não, o que eu estou dizendo aqui no Brasil, você não vai querer botar o seu dinheiro se você não sabe o que vai acontecer amanhã. Se você tem 500 mil regras, é dificílimo de entender essas 500 mil regras. Ou seja, a solução para condições de trabalho ruins é a facilidade de haver novos negócios, e em se havendo novos negócios, vai se aumentar a oferta de emprego, e aumentando a oferta de emprego, as pessoas não vão precisar se submeter a condições que não são bacanas. Então, assim, vai haver um aumento de oferta, e como diz a lei da oferta e da demanda, né, uma maior oferta, aí você consegue escolher mais. E mesmo nesses trabalhos, se houver uma economia mais aquecida, digamos assim, vai haver ali certamente não só um aumento da renda desses trabalhadores, como também até mesmo, possivelmente, uma melhoria nas condições de trabalho, né? Como
tem acontecido ao longo da história. Os países vão enriquecendo e as condições de trabalho vão melhorando, né? Agora eu vou fazer também a minha última pergunta, né? Ela vai ser um pouquinho mais breve, até para dar espaço para o Andrei falar. Apesar de eu também saber a opinião dele sobre isso, mas é o seguinte, um debate que ele vem crescendo mais aí com o tempo, e ainda mais aqui na nossa cidade, é um debate que está muito latente, diz respeito às vagas de rua, né? Enquanto de um lado, né, a gente tem aqueles que defendem que esse seria um privilégio, outros acreditam que talvez isso daí fosse um direito, né? E aí eu queria saber o que você acha sobre isso, como você acredita que essas vagas gratuitas nesse estacionamento na rua possa atrapalhar o fluxo de passageiros na cidade, a mobilidade urbana, o comércio, enfim. Gostaria que você discorresse sobre isso. Então, João, similarmente à política de drogas, a gente tem um argumento ético e um argumento mais eficientista, digamos assim. O argumento ético é que todos nós pagamos impostos e os impostos são pagos majoritariamente pela camada mais pobre da sociedade, né? Ou seja, o assalariado, o cara que ganha lá um salário mínimo, o entregador do aplicativo que a gente falou na última pergunta, são essas pessoas que sustentam a grande parte dos impostos. E aí a pergunta quais são os usuários de automóveis? O cara que possui um automóvel, ele inevitavelmente ele tem uma condição de renda melhor, né? Em grande parte dos casos, acima da média da sociedade. Então, a segunda pergunta que eu faço é moral que pessoas que não têm condições financeiras de pagar um automóvel, de pagar por um automóvel em todos os seus custos envolvidos, elas custeiem o estacionamento dos automóveis na cidade? Certamente que não. É muito difícil você defender isso de um ponto de vista ético, porque tirando ali os grupos de bairro do Facebook que vão defender com unhas e dentes as suas vagas de estacionamento, a gente vê que isso é uma medida completamente descabida e que privilegia uma parte muito pequena das pessoas que, com certeza, qualquer uso que você fizesse para aquele espaço ali de 3,5 metros de largura, seria muito melhor. Até mesmo uma faixa para circulação de carros seria melhor, que às vezes ali de 10 em 10 minutos passa um ônibus. Só que esse argumento moral, ele só convence a bolha ideológica da coisa, né? Na nossa bolha, todo mundo vai concordar com o argumento moral, tirando quem tem carro, em grande parte dos casos. Mas aí que eu chego para o segundo ponto, que é o meu argumento mais eficientista. É eficiente uma caixa de 1 tonelada carregar um corpo de 70 quilos, passar ali 5, 6, 7, 8 horas ali estacionada sem uso nenhum e depois ela carregar um corpo de 50 quilos? Também não é eficiente, porque isso envolve um custo altíssimo. E só para um efeito de comparação, a bicicleta ela pesa 20 quilos e ela consegue levar esse mesmo corpo de 70 quilos, ou seja, uma bicicleta pesa 50 vezes menos, custa também em torno ali de umas 50 vezes menos e ela leva a mesma pessoa de 70 quilos, às vezes até mais rápido. Só que aí eu chego também para outro ponto. Por que as pessoas escolhem uma opção tão ineficiente como o carro próprio se existe ônibus que é mais barato, se existe o Uber que você não precisa estar dirigindo, se existem várias outras opções? Ou porque elas não sabem dessas opções, ou porque essas opções não existem para elas. Então, é uma coisa também que eu não acho legal de fazer, que é esse combate demonizando o carro. O carro, de fato, não é a melhor opção, principalmente carro próprio, hoje, para a sociedade que a gente tem. Só que as pessoas escolhem essa opção ruim porque elas não sabem as alternativas. Boa parte dos deslocamentos hoje que são feitos nas cidades, eles poderiam ser substituídos pela bicicleta. E a grande maioria poderia ter pelo menos uma etapa feita pela bicicleta. Só que isso não é feito, como eu falei para vocês.
não há uma gestão urbana, não há uma gestão pública que contemple isso. Em muitos casos, só querem fazer política. Em muitos casos, eles só querem fazer um programinha ali eleitoral bonito com 2 ou 3 viadutos que daqui a 5 anos vão estar engarrafados do mesmo jeito. Então, o que falta? Falta que o gestor público ele tenha essa iniciativa de desenvolver alternativas ao automóvel. Você não precisa demonizar o automóvel, você precisa construir alternativas. E aí, existem várias maneiras de se fazer isso. Primeira delas, que a gente falou no começo, é permitir inovações no transporte urbano, né? Essa parcela que usa o automóvel, dificilmente ela vai usar o transporte público, a não ser que seja muito mais rápido. Mas elas podem usar uma van responsiva à demanda, por exemplo, que é uma das inovações que tem acontecido ali em algumas cidades. São pessoas que podem usar o transporte por aplicativo, por exemplo. Então, o Estado permitir que essas iniciativas aconteçam é essencial. É importante também dizer que eu não estou dizendo que os aplicativos de transporte vão substituir por completo o transporte público, que a gente pode fechar hoje a agência de transporte público e virar tudo aplicativo amanhã. Eu tenho uma visão mais conservadora em relação a isso, porque, como eu falei, transporte e mobilidade são questões extremamente complexas. Mas, em se falando desse segmento específico lá, que tira lá o seu SUV de 1,5 toneladas todo dia, deixa esse SUV parado, ocupando espaço na rua o dia inteiro e gasta rios de dinheiro para manter esse SUV, esse tipo de inovação é muito eficaz. Além disso, existe também essa questão de você rever a forma de funcionamento das cidades, permitir que hajam residências próximas ao comércio, comércios próximos às residências, para que as pessoas precisem se locomover por longas distâncias menos. E também o home office tem sido um aliado muito importante para isso, à medida que a gente tem descoberto ele, né? Mesmo que não seja uma tecnologia muito nova, e que também, novamente falando, ele fica restrito ali a uma parcela da população, ele não é a solução para tudo, mas ele resolve também grandes problemas de determinados tipos específicos ali de pessoas. Além disso também, que a gente falou, né, que não é eficiente, que não é eficaz, mas o que vai ser feito com esse espaço? Existem várias alternativas para se dar um uso melhor para uma vaga de estacionamento. A primeira delas que eu poderia falar é uma expansão da calçada, porque felizmente a gente tem visto um debate muito legal no Brasil sobre ciclovias, apesar disso estar restrito ainda aos grandes centros, mas a gente não observa que as calçadas elas são a etapa zero. Antes de você ser motorista, antes de você ser passageiro do transporte público, antes de você ser mesmo ciclista, você é pedestre. E hoje, infelizmente, em grande parte das cidades brasileiras, não há uma boa gestão da calçada. As calçadas são estreitinhas, elas estão cheias ali de pisos que estão quebrados, às vezes uma árvore não cresceu muito bem, o cara plantou uma mangueira na calçada. Eu adoro mangueira, mas mangueira tem que ficar no espaço mais que permita que ela cresça, né? Eu adoro esses pés de fruta grandes, mas eles precisam estar em parques e não em calçadas. Em calçadas são outros tipos de árvores. E ali, né, não há uma atenção para as calçadas. Elas ficam largadas. Às vezes, ali, no ano da eleição, o prefeito coloca um pavimento bonitinho, mas que não é fácil de manter, e ano que vem já vai estar horroroso. E é necessário que haja um planejamento coerente para isso. É necessário se pensar redes de caminhada, redes pedestrianizadas, de pensar que as pessoas possam se locomover pela cidade seguramente a pé. E isso envolve várias coisas, né? Não é só você construir a calçada, mas você ter uma arborização correta, né? Como eu falei, dando esse exemplo da mangueira, é necessário fazer arborização nas cidades, só que também existe árvores próprias para isso que não vão crescer a ponto de danificar a calçada e aí você tem outro problema. É necessário também que as pessoas se sintam seguras na calçada, ou seja,
Segurança pública é essencial nesse processo, porque aqui a gente está falando dos benefícios das pessoas andarem a pé e de bicicleta pela cidade. Mas elas não vão andar a pé e de bicicleta pela cidade se elas tiverem o medo de levar um tiro na esquina. E, além disso, falei de calçadas, ciclovias são uma necessidade enorme, hoje, em se falando das cidades brasileiras, só que, novamente, é um sistema de ciclovias, né? Não basta o prefeito construir uma ciclovia no canteiro central, sem acesso nenhum e que liga nada a lugar nenhum. Ela não vai ter usuários. Em São Paulo, por exemplo, durante a gestão do Haddad, houve uma polêmica muito grande que algumas pessoas afirmavam que as ciclovias estavam vazias. Só que elas estavam vazias não é porque ninguém usa bicicleta. Em alguns casos que estavam vazias, porque na grande parte dos casos havia bastante uso. Mas elas estavam vazias porque naquelas localidades específicas em que havia pouco uso, elas não eram interligadas, por exemplo. Então, quando a gente fala de se construir uma rede de ciclovias para as cidades, não é aquela ciclovia no canteiro central sem acesso nenhum. É uma rede que você possa ter a segurança que você vai sair da sua casa e você vai poder chegar seguramente de bicicleta a qualquer ponto da cidade. Então, novamente, como eu falei, é um sistema complexo que exige planejamento, que exige política pública e gestão. E quando eu falo de política pública e gestão, eu não tenho receio de parecer antiliberal, porque independente da cidade ser pública ou privada, é necessário fazer gestão urbana. É necessário se gerir esse organismo vivo que são as cidades. Outro uso muito melhor para uma faixa de estacionamento são faixas de ônibus. Aqui a gente falou de obras simples que melhoram a qualidade de vida das pessoas nas cidades, e uma faixa exclusiva de ônibus não poderia ser um dos melhores exemplos para citar para vocês, em se falando de transporte público. Porque, novamente, tudo que uma faixa de ônibus precisa é tinta e fiscalização. E aí, em torno aí de alguns dias, você consegue ter uma rede de faixas de ônibus que dão velocidade para o transporte público. Porque um dos maiores problemas hoje do transporte público é que ele divide espaço com o carro. E aí ele fica preso no congestionamento, o ônibus não consegue desenvolver velocidade, e não conseguindo desenvolver velocidade, ele vai precisar consumir mais combustível, porque ele para e anda toda hora. E de quebra, ele ainda atrapalha o automóvel, porque o ônibus para toda hora para receber passageiros. Ou seja, você separar esse fluxo, deixar faixas exclusivas para os ônibus, você garante que o trânsito dos passageiros do transporte público melhore, você garante que a empresa de ônibus tenha menos custos também, porque os caras vão gastar menos combustível, e se um trajeto que antes levava 1h30 e hoje leva 40 minutos, ele vai precisar da metade da quantidade de ônibus. E ali também a gente gera um conforto maior para o usuário. Por quê? Porque tendo uma velocidade maior de ônibus, você tem uma frequência maior, naturalmente também, e com uma maior frequência você tem uma lotação menor. Ou seja, aqui eu falei de algumas coisas que são benéficas para todo mundo, que tudo que o Estado precisa é pegar e fazer. Às vezes, sentar numa mesa com todo mundo e explicar por que isso é benéfico para cada pessoa. Outro grupo que é muito comum de se opor a retirar vagas de estacionamento são os comerciantes. Os comerciantes, eles vociferam contra, né? Não, eu tenho aqui 2, 3 vagas que garantem o meu fluxo de usuários. Mas por que ele vai escolher entre atender 3 motoristas se ele pode atender ali, se ele pode exibir o negócio dele para 50 ciclistas que passam ali por hora? É uma troca muito maior, muito melhor. Principalmente porque o motorista ele está andando numa velocidade maior que o ciclista. Então ele não vai ter tanta atenção assim ao comércio que está ali na rua. Agora o ciclista, como ele anda a uma velocidade menor, ele consegue ali observar uma padaria, um restaurante novo, um bar que abriu. Eu falo isso porque eu sou ciclista e quando eu pedalo pela cidade,
eu consigo olhar de forma muito mais efetiva para as coisas novas e interessantes que estão acontecendo. Diferente de quando eu estou de transporte público ou quando eu pego Uber. Então, é necessário que haja essa coordenação. Além disso também, as pessoas elas têm muito medo do novo. Elas têm muito medo ainda do que elas não conhecem. Então é necessário que essas novas formas de transporte, que não são tão novas assim, né? A bicicleta veio antes até do que o próprio automóvel, mas que isso seja normalizado para as pessoas. E aí vem um papel de comunicação, de marketing, né? De você vender o seu peixe bem. Só que, como eu falei para vocês, tudo isso resolve a longo prazo e não custa. E por conta disso que não é tão politicamente conveniente assim. E é por isso que, infelizmente, apesar de ter tantas soluções legais para as cidades que estejam à disposição hoje, a gente está no limbo que a gente está. Porque grande parte dos nossos gestores públicos não se importam com isso. Andrei, dá vontade de te pegar, dar um abraço por conta de tudo que você falou aqui. Eu acho que assim é um vento de esperança que, por conta de tanto eu, tanto o Luiz, tanto o João e tanto você, todos nós somos jovens. Daqui a pouco nós teremos a oportunidade de colocar em prática muitas coisas que a gente está discutindo aqui, seja como secretário, como futuro político. A gente não sabe o dia de amanhã. Não estamos dizendo que a gente está fazendo pré-campanha, não. Pelo contrário, estamos dizendo que a vida, às vezes, nos dá desafios e, às vezes, são desafios que são coisas que a gente está discutindo aqui. E, assim, você colocou muitos pontos interessantes. A questão do comerciante, uma coisa que em Friburgo aconteceu, são as vagas rápidas, de 20 minutos. Isso ajudou muito. Tem muito comerciante que elogiou também, porque eram parte de vagas que eram carros ocupados por muito tempo, que não trazia benefício nenhum para o comerciante, e uma vaguinha rápida ali de 15, 20 minutos ajudou. Às vezes a pessoa que vai fazer uma pequena compra, comprar um remédio, comprar um pão, comprar uma bebida. Então isso ajuda muito. A questão do transporte, da questão das vans, eu vou citar um exemplo de um lugar que está tentando fazer isso, mas no caso não é van por aplicativo, e sim porque, por exemplo, às vezes ir um ônibus por uns 50 lugares e para um lugar que, às vezes, dependendo da demanda, vai 12 pessoas, é mais vantagem você ter uma van ou um micro-ônibus. E praticamente Campos dos Goytacazes está tentando fazer isso. As linhas maiores estão sendo operadas pelas empresas de ônibus e os lugares mais afastados e com menos demanda estão sendo operados pelas vans, que já era uma coisa que operava na cidade. Ainda tem muita coisa a ser melhorada, mas já ajuda, ainda mais que existe o aplicativo, que é o Mob Campus, que ajuda em ver aonde o ônibus está, se pela previsão de onde você está, quantos minutos o ônibus ainda vai demorar a chegar. Então isso ajuda muito na questão da mobilidade urbana, que é o que a gente está discutindo. Mas assim, a pergunta que eu vou trazer ainda é martelando muito continuando na questão da mobilidade. Mas entra num outro fator. Durante a pandemia, o que a gente tem percebido é muito a questão do desemprego. E como o Luiz citou, a questão, muitos acabam indo para o iFood, para trabalhar como entregador, ou vai para o aplicativo de mobilidade para trabalhar de motorista. E o que acontece? A gente vê que o Rio de Janeiro, nosso estado, ele é um estado muito grande. Ele é pequeno territorialmente, mas ao mesmo tempo ele é grande. Grande em que sentido? Toda a população está concentrada na região metropolitana e o resto do estado está esvaziado. E nós temos terras altamente produtivas, temos condições de potencializar nossa agricultura, nossa pecuária, nossa agroindústria. E podemos até trazer que pessoas que estão saturadas de viver na região metropolitana possam desbravar novos lugares, tentar abrir novos negócios, criar, inovar.
e também ir para o agronegócio, para a agricultura, e poder ser um papel de reocupar o Estado e assim ajudar a economia do Estado, que está tão combalida, e talvez dar um fôlego para a região metropolitana, que está altamente socada de gente, literalmente. Você acha que esse tipo de política ela é interessante, de reocupar o Estado? Ou você acha que é uma coisa que tá bom do jeito que tá? Ou você acha que tem uma outra ideia do papel do interior, que não seja agricultura, mas talvez com outros estilos de negócio? Bem, eu acredito em ordens espontâneas. Como eu tinha falado, né, eu vejo que as informações estão dispersas. Então, eu não vejo com tantas expectativas assim o Estado fazendo um plano de desenvolvimento de determinada área. Eu acredito que deveria haver uma reformulação radical do ambiente de negócios, dessas questões burocráticas, unificar o máximo possível de informações, licenças, simplificar isso sem perder os critérios ambientais necessários. Simplificar isso tudo, fazer com que seja o mais fácil possível de se abrir um negócio, de se abrir uma empresa aqui. Dito isso, é esperado que cada região exerça a sua vocação. É claro que isso também exige algumas políticas públicas que vão na direção de capacitação, né, de treinamento das pessoas, mas isso é uma esfera que eu não tenho tanto conhecimento assim para falar, que vai mais para o lado da economia. Porém, eu acredito que hoje, dentro das cidades, haja essa demanda espontânea, principalmente porque, dentro da minha visão, uma das melhores commodities é um mercado consumidor afoito. E isso a gente tem, né? A gente tem um mercado consumidor que quer novidades. E é uma das melhores coisas possíveis. É só deixar as pessoas desenvolverem projetos, desenvolverem produtos. O Estado não atrapalhar que isso aconteça, porque demanda existe. O Brasil é um grande mercado consumidor e é por conta disso que milhares de negócios acontecem aqui, apesar das dificuldades burocráticas. E então, na minha visão, o que o Estado deveria fazer é possibilitar que isso aconteça e fornecer infraestrutura. Como hoje, no nosso arranjo legal, as cidades são obrigatoriamente estatais, então a gente tem que lidar com o que a gente tem. O Estado ele precisa prover essa infraestrutura de calçadas, como eu falei para vocês, promover iluminação adequada, que iluminação é outro assunto que falta pra caramba nas cidades. Não somente também porque a gente tem uma economia também que tem um papel significativo no sentido dos serviços. Ou seja, para você desenvolver esse serviço, você precisa de infraestrutura adequada ali para as pessoas aproveitarem esses serviços. Então, na minha visão, o Estado ele não precisa fazer grandes programas econômicos, mas ele precisa fazer a função que inevitavelmente é dele, né? Que é segurança, infraestrutura. Nesse sentido, porque nessa parte assim, eu realmente vejo que o papel do Estado mesmo é só a infraestrutura, sabe? A infraestrutura básica ali das cidades, por essa questão que eu falei. A gestão das cidades hoje é obrigatoriamente estatal. Então, dentro do arranjo legal que a gente tem, se o Estado não fizer, ninguém vai fazer, porque ninguém pode fazer, né? E para um prefeito ali, ele não pode passar uma lei dizendo que, não, vai ter cidades privadas. Então, ele precisa pegar e fazer aquilo. Então, é necessário que haja uma coordenação nesse sentido, de se prover essa infraestrutura básica que é necessária para as cidades. Muito bem. Então, infelizmente, o papo está muito bom, mas a gente tem que acabar por aqui. Já passamos aí de 1 hora de gravação. Espero que tenha sido prazeroso para cada um de vocês que nos ouviu até aqui. E também
para os outros membros da bancada aí do Importunos, bem como para o nosso convidado, Andrei Barbosa, que fez uma excelente explanação e discorreu com muita eloquência sobre todos os temas que lhes foram perguntados hoje. E como de costume, Andrei, a gente costuma finalizar o nosso episódio pedindo ao nosso convidado que dê dicas culturais e educativas a quem nos ouviu, a fim de que estas pessoas possam imergir com mais profundidade nos temas que aqui foram abordados por você. Então eu peço aí que, claro, te agradeço mais uma vez pela presença, digo que as portas do Importuno estão sempre abertas, espero que a gente possa trocar mais ideias em outras oportunidades, e deixo aí a deixa para que você indique às pessoas algum livro ou algum filme, ou enfim, o que você achar necessário para que essas pessoas possam entender e aprender mais sobre isso. Muito obrigado. Bem, o que eu posso indicar de documentário é o documentário A Crônica da Demolição, que relata como se deu o processo de demolição do Palácio Monroe, no centro do Rio de Janeiro, para, teoricamente, se fazer a construção do metrô. Ele fala de uma forma bem interessante como se dá o processo decisório de algumas políticas públicas dentro da cidade e como que o fator político pode influenciar isso. Eu acho uma discussão muito importante, como a gente tocou nesse assunto de política e cidades. Esse é um documentário muito legal para a gente refletir a respeito disso. Em se falando de livros e artigos, dentro do meio liberal, como eu falei para vocês, existem muitas poucas pessoas falando desse tema, mas uma das melhores referências que eu posso deixar para vocês são duas pessoas específicas que me influenciaram bastante do que eu li deles, do que eu assisti de conteúdo deles, o primeiro é o Anthony Lin, que produz o blog Caos Planejado. Ele faz uma divulgação muito legal de esses temas relativos às cidades, como a gente conversou aqui hoje. E também o professor Adriano Paranaíba, que escreveu o livro Transportar é Preciso. É um livro muito bom, que analisa também transportes, mobilidade urbana, sobre esse ponto de vista. São temas muito bacanas. Mobilidade urbana não é uma coisa chata, digamos assim, porque todos nós nos identificamos. Todos nós vemos que nós passamos pelos mesmos problemas relativos às cidades. Então é algo muito importante que a gente tenha essa consciência, que é muito mais profunda do que a gente imagina. Quando eu explico esse tema para alguns amigos meus que também são liberais, eles às vezes olham para mim boquiabertos falando: poxa, como eu não tinha percebido isso? Como eu não tinha percebido antes a aplicação do liberalismo dentro das cidades? E é um tema importantíssimo para a gente falar, principalmente porque, além da gente estar gravando esse episódio em um ano que vai se fazer a troca de prefeitos e governadores, né, se a pandemia permitir, é o principal ponto de partida para se discutir políticas públicas, que é a cidade, e que em muitos casos fica em segundo plano. Uma coisa muito importante também que eu gostaria de falar é que existem várias formas de você contribuir para uma mobilidade urbana melhor. Não só pela via política, se candidatando para cargos eletivos, tudo isso as pessoas já sabem, mas além disso, você pode abrir o seu negócio, você pode abrir uma startup na área, mesmo que hajam algumas restrições. Existe uma gama enorme de janelas de mercado dentro dessa área da mobilidade urbana. Ou você pode também simplesmente experimentar formas melhores de se deslocar pela cidade, de aproveitar a cidade. Eu sou ciclista há algum tempo e essa mudança de pensamento para mim fez uma diferença enorme, porque eu lembro que a primeira vez que eu fui para o trabalho de bicicleta, eu fazia esse caminho de última milha,
eu fiquei boquiaberto com a economia de tempo, com a economia de dinheiro e com a sensação de liberdade de você não depender de uma caixa de metal ali. Então, a gente se permitir experimentar essas novas formas, né, que, como eu falei, não são tão novas assim, é muito importante, é muito legal para a gente fazer uma reflexão melhor da cidade. E também não poderia deixar de divulgar o projeto que eu estou iniciando, que é o Agora Lab, que se propõe a fazer discussões sobre mobilidade urbana sob um viés liberal. A gente está iniciando o projeto e quinzenalmente a gente faz algumas rodas de conversa para refletir a respeito de alguns temas sobre esse assunto. Então, vou deixar o link aqui também na descrição do episódio. E convido a todos que quiserem conhecer mais do tema, debater, trocar ideia. A ideia do projeto é essa, é a gente construir coletivamente ideias sobre esses temas e juntar, né, a visão liberal das ordens espontâneas e livres mercados com essa dinâmica das cidades.